estamos de volta. Esse tema que nós debatemos hoje, o Plano Plurianual, ele é importante porque ele orienta a elaboração de outras duas leis. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define quais são as prioridades de investimento para o próximo ano. A gente sempre pensa o orçamento de um ano para o outro. E a LOA, essa segunda lei, que determina exatamente de onde vai sair cada recurso para o cumprimento dessas diretrizes. E para falar sobre LOA e LDO, inclusive a LDO já foi aprovada pela Câmara no final de junho, Pontes, quais foram as diretrizes apontadas para o orçamento de 2014? Então, as diretrizes seguiram, naturalmente, todo o orçamento de 2014 foi orientado sobre o enfoque daquilo que ficou definido também nas plenárias, nas 19 plenárias. Então, percebe-se que tem uma prioridade para a questão da saúde, né, que tem o maior orçamento do município, a parte de mobilidade urbana, transporte e a parte de regularização fundiária. Agora, a educação também está bastante contemplada. Nesse orçamento, a projeção do orçamento é que nós teremos uma arrecadação para 2014 de 2 bilhões 179 milhões, dos quais 336 milhões serão investimentos. É o maior investimento dos últimos 15, 20, talvez 30 anos aqui no município, não é? Em termos de valores, não é? Dos quais 190 milhões são recursos de empréstimo junto ao governo federal, ao governo estadual. Essa verba ela serve basicamente para novos investimentos? Sim, novos investimentos. Juvenil, como a gente deve gastar esse dinheiro? Quais são os novos investimentos prioritários para o ano que vem? Olha, eu entendo que o hospital regional, para atender as demandas de saúde aqui do município, é muito importante que aconteça. Começa o investimento agora e já deixa reservado para os próximos. Perfeitamente, começa, tem que fazer rapidamente. É uma demanda da população que vem sendo sempre apontada. A questão da mobilidade urbana, ou seja, você ter vias de acesso, você ter novas avenidas, né? Novos pontos de ligação entre regiões também é extremamente importante. Mas, muito mais que isso, apontadas em todas as regiões da cidade, é a questão dos loteamentos irregulares. Nós temos sim que tratar desses bairros, desses pontos onde a população necessita bastante, então com muita responsabilidade, porque é uma questão que começa hoje e demora talvez 4, 5 anos para se efetivar. Então é preciso pegar firme na questão da regularização fundiária, da questão dos loteamentos irregulares. Pontes, você estava falando, qual que é a nossa capacidade de investimento no próximo ano, então? Então, nós estamos investindo 336 milhões. 190 milhões desse total são recursos que vêm através de financiamento pela PAC 2, pela União e também pela Agência de Fomento do Estado de São Paulo. De recursos próprios, chega a 109 milhões. É o que a gente tem, digamos, variando de 100 a 120 milhões todo ano para investir com recursos do município. Quem escuta falar 2 bilhões parece um orçamento gigantesco, né? Mas na prática o valor de investimento é bem menor. Professor, como é que o senhor avalia esse cenário de orçamento de São José? Né? Em comparação até com as demais cidades, não do Vale também, mas principalmente do mesmo porte. Acho que o primeiro ponto importante é pensar desses 2 milhões, grande parte dessa arrecadação, mais da metade dela, acaba sendo gasto com folha de pagamento. Os funcionários públicos são fundamentais para a prestação de serviço à população de modo geral. Mas aí, nessa discussão, nós já estamos aqui contemplando qual será o reajuste dado a esses funcionários públicos lá para frente. Quanto eu tenho que gastar com isso, até por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, o que é interessante colocar, isso que o secretário Pontes coloca, as parcerias. Então, para eu fazer investimento, que é fundamental isso para a cidade, é interessante buscar essas parcerias com o governo federal, o governo estadual, até porque a demanda de São José dos Campos não é exclusiva para a cidade de São José dos Campos. São José dos Campos é o polo regional, agora aí com a criação da região metropolitana, cada vez mais ela é importante nesse cenário regional. Cabe aí a parceria com outras esferas governamentais
para continuar com São José dos Campos, essa cidade capaz de oferecer boa qualidade de vida à população, mas também permitir, por exemplo, atendimento na área de saúde especializada dos municípios vizinhos, a mobilidade não só urbana, mas também regional. Então, são várias as prioridades que nós temos que estabelecer. E não há dúvida que esse caminho é fundamental nessa parceria com outras esferas e principalmente até a parceria público-privada, que é fundamental para mais aporte de recursos para investimentos. Você falou um pouco sobre as novas parcerias, né? Paralelo a essas parcerias, também deve-se pensar no enxugamento de gastos da máquina interna? Isso vem sendo feito? Qual que é a sua avaliação? Nós realizamos, foi um trabalho feito em todas as secretarias, o planejamento estratégico de cada secretaria. E foi olhado sobre esse prisma também, do que pode ser otimizado, ser reduzido em termos de infraestrutura, né, de cada secretaria. Agora, o que a gente percebe é que São José dos Campos ainda precisa ter uma estrutura de pessoal, uma estrutura tecnológica muito mais à frente, mais ousada do que nós temos. A impressão é que se tem 8.000 funcionários, que é muito, né, 8.500, mas não é. Para o porte da cidade, realmente precisa ter uma equipe de servidores, de carreira, muito maior. As equipes estão bastante enxutas em diversas secretarias, né? Mesmo na Secretaria da Fazenda, nós ainda temos poucos fiscais, poucos auditores, ainda precisa melhorar muito esse trabalho de infraestrutura da Prefeitura. Juvenil, sobre essas parcerias, como é que a Câmara acompanha essas parcerias e até avalia também o risco do próprio endividamento, né, municipal? Como é que vocês acompanham essas parcerias? A Câmara tem a preocupação, obviamente, principalmente na questão dos endividamentos, né, porque isso perpassa governos, né? Não é uma questão que finda com o período em que o gestor está na pasta. Então, a Câmara está sempre atenta, busca sempre exigir do Executivo planilhas de investimento, capacidade do município em estar pagando essas dívidas, a fim de não realmente prejudicar, principalmente o bolso do contribuinte, né? Que é quem acaba pagando a conta no final. Professor, a LOA, por ser um orçamento futuro, quer dizer, do próximo ano, por estar mais próxima da população, isso exige uma participação mais efetiva da comunidade do que o próprio PPA, que é a longo prazo? A LOA tem uma resposta mais imediata à população. Então é interessante essa participação da população, tanto na elaboração disso, mas principalmente o acompanhamento. A Prefeitura faz audiências públicas com prestação de execução da LOA a cada 4 meses. Aqui na Câmara de Vereadores. Então é interessante também esse acompanhamento por parte da população, como está sendo gasto. E depois também há todo um processo de fiscalização junto ao Ministério Público da execução orçamentária, além da fiscalização feita pela Câmara. Mas é importante sempre essa participação da população de modo geral para acompanhar isso. E o desafio da Prefeitura é principalmente como trabalhar com um portal transparência de forma que a população possa entender como está sendo feito esses gastos, gastos dos recursos arrecadados. Porque é interessante, sempre é disponível lá o orçamento público municipal, mas nem sempre a população consegue compreender isso, usado uma linguagem muito técnica. Então, acho que é papel também do poder público local apresentar de forma mais didática essa LOA, principalmente, que tem uma ação mais imediata à população. Alguns desses encontros foram realizados aqui na Câmara, né, Pontes? Sim. Qual que é a avaliação? A população tem acompanhado e também o balanço desses primeiros meses de governo? Então, hoje nós estamos já incorporando dentro do site da Prefeitura, o site do POP, né? Por exemplo, todo um trabalho que mostra de uma forma clara para cada região que programa que está previsto na LOA, no PPA, né, para o ano que vem, no caso da LOA. Então, todas as informações já de uma maneira um pouco mais didática.
Mas nós estamos construindo e já estamos abrindo todo um processo interno de decodificar, de transformar essas peças numa linguagem para o cidadão comum entender de uma forma mais tranquila, né? Mais fácil, mais objetivo, né? E nós faremos isso dentro daquilo que a lei já exige também, o direito de informação, o portal de transparência, realmente um portal e um mecanismo para a população saber exatamente com transparência o que está sendo feito com o recurso ou o que está se propondo fazer com o recurso. Mas o Legislativo também tem seu fórum, né? Naturalmente o Legislativo vai chamar audiências públicas agora no processo de votação e apreciação do projeto de lei, né? Isso também ajuda a democratizar, a dar mais transparência, né? É o que é o objetivo de todo governo hoje e a exigência também da legislação. Agora, Pontes, um balanço entre o orçamento proposto e as metas já cumpridas. Qual que é a sua avaliação? Um balanço otimista? Olha, nós estamos aí, em relação a 2013, nós estamos aí para finalizar o exercício, né? Dentro em breve estaremos encerrando o exercício, né? Acho que estamos superando o desafio, né? Naturalmente, primeiro ano de governo, trabalhando com um orçamento que foi feito no ano anterior, não é? E é sempre assim, não é? É o processo de continuidade administrativa. Então, o desafio foi dar sequência ao que estava sendo feito, não é? Naturalmente, num cenário de repercussão de uma crise econômica que se instalou mundialmente e que trouxe reflexo para São José, como a queda do ICMS, né? E que isso traz consequência na execução orçamentária de 2013, mas nós estamos, acredito que vamos fechar o exercício com equilíbrio financeiro, que é também uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, e é um desafio de todo administrador, de não gastar mais do que tem, né? Isso nós conseguimos, lá em janeiro já fizemos um contingenciamento, seguramos um pouco as despesas e estamos aí numa perspectiva de fechar com equilíbrio esse ano e com o desafio agora já de um orçamento que estamos propondo para o Legislativo, né, a aprovar, a apreciar, o ano que vem trabalhar de uma forma mais tranquila. Mas vencemos, acho que podemos dizer que vencemos. Tanto o plano plurianual como a LOA devem ser votados aqui na Câmara no mês de dezembro. Vereador, para a gente encerrar o programa de hoje, como é que vai ser a condução dessa votação? Está tranquilo? Como é que vocês têm acompanhado essas duas propostas de forma paralela para votar esse projeto bem no final de dezembro? O prazo de emendas do projeto já foi encerrado, né? Não tem mais condições de ser feito emendas. Porém, existe a Comissão de Legislação Participativa, onde a população pode ainda contribuir e sugerir algumas propostas. Eu, enquanto presidente da comissão, estarei levando à Comissão de Justiça e de Economia essas demandas da população e aí, obviamente, os vereadores vão analisar, de repente, construir uma emenda coletiva, que aí sim é possível regimentalmente acontecer. Mas hoje, do ponto de vista da votação, está tranquilo. Assim que chegar no plenário, faremos a consulta à população. Vamos deixar isso aí muito transparente, porque eu vejo que transparência no poder público, muito mais do que uma questão de lei, é uma questão de respeito ao cidadão, porque é ele, com seus impostos, que contribui para o bem da cidade. Deve ter uma audiência? É possível que tenha audiência. Nós vamos sugerir à presidência da casa, né, à mesa diretora, que faça isso. É bom trazer a população aqui, mostrar para a população aquilo que ela, com seus impostos, ajudou a contribuir, ou, no caso de 2014, vai ajudar a construir para o bem de toda a cidade. É isso, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui para esse nosso bate-papo. E agora eu gostaria que cada um fizesse suas considerações finais. Vereador? Quero agradecer a você pelo convite, professor Trajano, ao Pontes também, que está aí com a gente. É sempre um prazer poder vir num programa igual a esse e discutir assuntos tão importantes, né? Nesse caso aí, orçamento municipal, enfim, explicar para a população aquilo que muitas vezes, de forma técnica, ela não entende. Mas sempre que for solicitado, eu estarei à disposição do programa
para poder participar e também contribuir com a população. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer essa iniciativa do Legislativo de fazer um programa com essa qualidade, agradecer a participação de cada um aqui, né? E dizer que, assim, realmente o grande desafio do administrador público hoje é cada vez mais ampliar os mecanismos de transparência, de direito à informação, de participação cidadã, né? Para isso nós temos um programa de educação também, educação municipal, educação fiscal no município, e a vontade do nosso prefeito é que esse processo seja cada vez mais rico e mais participativo. Legal, professor. Eu quero agradecer também a possibilidade de participar desse debate. Acho que o orçamento público é um dos pontos fundamentais em qualquer gestão, né? A população precisa estar acompanhando mais próximo isso. E lembro também de um fato importante aqui para a cidade de São José dos Campos. Foi criado o Observatório Social, inclusive com lançamento nessa casa há cerca de 4, 5 meses. O Observatório Social acompanha essas contas públicas no Brasil, é uma organização não governamental. E é interessante a participação da população também nesse observatório. E é interessante destacar que sempre recursos é sempre difícil, né? Toda vez que falamos em aumento da carga tributária, há uma certa resistência da população. Do outro lado, gastos, todos nós gostamos de gastar no nosso dia a dia, na nossa casa. Então, o que é interessante é um equilíbrio entre receita e despesa. E é isso que nós estamos discutindo, tanto na LDO, quanto na LOA, quanto no PPA. É como equilibrar da melhor forma possível os impostos cobrados da população de São José dos Campos em serviços públicos que contribua para a melhoria da qualidade de vida da população. Obrigado mais uma vez por a oportunidade. Obrigada, professor. Nós debatemos no Cidade em Foco de hoje o orçamento público da cidade, os grandes investimentos para os próximos 4 anos, mas também como é que vai ser conduzido o orçamento de 2014. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.